Nosso estudo de hoje é a lição 7 do livro Harmonização e tem por título Entendimento Espiritual. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Em geral, encontram-se queixosos em todos os núcleos de atividade cristã, alegando dificuldades para o justo entendimento do Evangelho. Alguns leem os versículos mais simples, devoram os capítulos mais belos e permanecem atônitos, surpreendidos. Por que lhes indicaria a fonte evangélica se as palavras dos textos diferem tanto de sua situação? Perguntam eles. Sentem-se desiludidos, atordoados de incompreensão. Entretanto, o fenômeno deriva-se de jogo de experiências e nada mais. É indispensável insistir sempre às portas do entendimento. Há frases e textos difíceis? Convém procurar-lhes a extensão para encontrar-lhes a sabedoria e a beleza. Estudo e observação do Evangelho também constitui trabalho da mais alta envergadura. A vaidade e a presunção costumam fazê-los abandonar o serviço na antecâmara da imensa oficina de luz e, antes que houvessem contemplado as fontes eternas, voltam-se para o mundo, difundindo as sombras da influenciação que lhes é própria entre a ironia e o escárnio. Não se precatam de que toda aquisição demanda esforço e perseverança. O menor título de competência profissional no mundo requer fervor e boa vontade no trabalho. Seria possível, portanto, que as posses eternas fossem simples objetos de aquisição mecânica à margem do caminho? A realização espiritual é o serviço supremo do espírito. É imprescindível buscar-lhe as expressões a golpes de vontade e determinação. Somente as almas ainda superficiais pedem soluções absolutas às letras evangélicas. O discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar por absorver-lhe na luz divina do Espírito, e ao passo que se esforça, está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento. É interessante quando a gente lê uma lição como essa, a gente fica lembrando, que ninguém em sã consciência vai dizer que estava preparado para o que a gente viveu no período da pandemia. Quando eu me encontrei dentro da minha casa, em isolamento, sem poder ter contato com meus amigos, eu precisava ocupar minha mente de alguma maneira. Então a primeira coisa que a gente fez foi organizar a casa toda, aqueles cantos da casa, dos móveis que a gente não ousava mexer, a gente tirou tudo, jogou muita coisa fora, arrumou para fazer doação, colocou em ordem a casa. E quando a casa estava toda em ordem, eu preciso ocupar minha mente ainda. Eu, como sou músico, eu descobri que muitos amigos estavam em depressão, estavam tristes, estavam com ansiedade lá em cima, medo de tudo. Eu comecei a fazer lives pela internet, A gente nem conhecia esse termo, passou a conhecer esse termo, Lives. Lives é o quê? Ao vivo, é cantar tempo real. E alguns amigos já ficavam aguardando, vamos lá, 7 horas, eu cantava, eles pediam a música, eu cantava. Eu falei, é muito pouco ainda, o que eu posso fazer? Vou me arriscar a começar a fazer um estudo sobre as obras de André Luiz. E aí a gente começou esse trabalho que a gente faz todo dia e que a gente já tem mais de 2.000 vídeos, porque vem desde a época da pandemia e a gente conseguiu manter uma disciplina de estar todo dia independente do lugar. A gente faz esse vídeo. Teve um dia que deixou de publicar, durante todo esse período, mas deixou de publicar foi por falha mesmo. O vídeo foi feito, acabou sendo publicado no dia seguinte. Mas tudo bem, a gente conseguiu manter essa disciplina. E a gente vai encontrar vários textos do Emmanuel que são de difícil compreensão, textos que com certeza vocês que vêm acompanhando, vocês devem ter lido e falar, eu não iria por esse lado não, ele esqueceu de ver esse lado, aquele outro lado, esse aspecto ou outro. E a gente começou a buscar uma inspiração e uma ajuda dos espíritos que ficam aqui do nosso lado, e sempre fazendo o seguinte, por favor, me ajuda para que eu não fale aquilo que eu quero falar apenas, mas aquilo que sirva de utilidade, que seja para alívio, para compreensão melhor.
E aí eu comecei a perceber de lá para cá que as coisas mudaram, sim, foi uma melhora sensível, uma mudança sensível, mas eu comecei a deixar, não que a ideia preconcebida tomasse conta, mas o que viesse por intuição quando eu estou fazendo esses vídeos. E a gente está, na verdade, durante todo esse tempo, e vai ainda ficar durante muito tempo, porque eu estava olhando aqui na minha livraria, tem pelo menos mais 10 livros do Emmanuel ali já separado, já comprado, que para poder continuar fazendo esse estudo. Quando terminar esse livro, entrar em outro livro, até porque o Emmanuel escreveu mais de 120 livros através das mãos de Chico Xavier, né? Então ainda tenho alguma chance de conseguir interpretar com o tempo, da maneira mais conveniente, com mais sentimento também, os textos do Emmanuel. Mas a verdade é que a frase que o Emmanuel deixa para a gente, ó, é indispensável insistir sempre às portas do entendimento. Vai ter frases e textos difíceis? Vai. Convém procurar-lhes a extensão para encontrar-lhes a sabedoria e a beleza. A gente até pensou que isso aqui acaba sendo um caminho sem volta quando a gente começa a descobrir o quanto isso aqui faz bem para a gente. Eu arrisco dizer que essa leitura diária de um texto do Emmanuel, e é claro, é o texto do Emmanuel seguido de vários outros textos ao longo do dia, conforme a gente vai abraçando as atividades. Mas esse aqui, ele ficou como uma espécie de café da manhã, e a gente há de convir que hoje muitos nutricionistas já consideram o café da manhã a principal refeição do dia. Muitas pessoas, se saírem de casa sem tomar o café, daqui a pouco ficam tontos, pode bater uma hipoglicemia, podem ter problemas. Isso aqui, como ajuda a gente, não é que vai tornar a gente perfeito não, mas vai dar vamos botar assim, uma base melhor para aguentar os desafios do dia. Por exemplo, eu terminei de ler, terminei de fazer essa reflexão, chego ali fora e recebo uma agressão injusta. Eu vou estar muito mais bem preparado para lidar com aquela agressão injusta do que se eu não tivesse feito essa leitura prévia. Então, realmente, tem momentos, sentem-se desiludidos, atordoados de compreensão. Vou confessar aqui para vocês que os primeiros livros que eu tive acesso da autora Joana de Ângeles foram livros de difícil compreensão para mim, porque eu sou aquela pessoa que eu vou ler a página, ela fez referência a um determinado psicólogo, um cientista. Eu quero parar a leitura e nas redes sociais, quem foi esse cientista? O que ele fez? Tá, me situar. E eu falei, peraí, para ler uma página só eu levava um tempão, porque eu tinha que procurar dicionário, eu tinha que procurar referências. Então, agora eu estou tendo um grande amigo nosso, que também se dedica ao trabalho da divulgação, que ele falou, eu quero vencer isso também. Ele está fazendo um grupo de estudo toda terça-feira à noite para estudar as obras de Joana de Ângeles, ele mesmo. Então, a gente abraçou aqui a ideia do Emmanuel, ainda tem muita coisa do Emmanuel, né? Provavelmente, quando esgotarem os livros, a gente volta para o primeiro de novo, né? Porque a gente sabe que nunca a gente lê o mesmo texto da mesma maneira, assim como o homem não entra na mesma água duas vezes, porque o homem já mudou e a água já não é mais a mesma, a água do rio, né? Mas as coisas vão caminhando. Mas a verdade é que estudo e observação do Evangelho também constituem trabalho e da mais alta envergadura. Então é imprescindível buscar-lhe as expressões a golpe de vontade e determinação, porque somente as almas ainda superficiais pedem soluções absolutas. As letras evangélicas não vai, porque o Evangelho de Jesus ele está escrito ali de uma maneira que realmente vai ter muita coisa que a gente vai ler no primeiro momento e não vai fazer muito sentido até que um dia a gente seja surpreendido com aquela experiência pessoal. Aí você vai falar, peraí, eu já li isso alguma vez, aí você vai buscar lá de novo, onde está? Está aqui, agora eu estou entendendo o que ele está falando aqui. Esse aqui deve ser o meu comportamento, então, a minha postura. Então eu vou tentar modificar a minha postura, porque na hora que aconteceu comigo não foi bem essa a minha postura, não. Eu reagi de uma maneira diferente. Eu posso estar trazendo prejuízo para mim. É dessa maneira, e a gente fazendo esse estudo com disciplina, diariamente, e diariamente mesmo, a gente vai ter alguma melhora assim. Não é possível que a gente seja tão retardatário ao ponto de ficar só no campo da inteligência e não vir para o coração, não te modificar
moralmente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.